Pronto. Bom dia a todos, mais uma vez. Aula de poliedros. E como eu tinha falado, né, que eu estava falando antes, poli representa muito e edros vem da ideia de ângulos. Então, significa que seria uma figura espacial de muitos ângulos, né? Aí eu fiz uma definição aí simplificada, que poliedros são sólidos geométricos limitados por faces que são polígonos planos, tá bom? Então, uma definição prática aí sobre os poliedros. Aí na imagem você pode ver um exemplo de um poliedro, que é a pirâmide, né? Então, essas são as pirâmides do Egito, e essas pirâmides aí podem dar a gente não é a ideia, mas sim a realidade, né, de um poliedro construído pelo homem, tá bom? Os poliedros, eles podem ser convexo e côncavo. Poliedro convexo é aquele que a gente colocando um segmento dentro dele, todos os pontos desse segmento estão dentro do poliedro. E poliedro côncavo é aquele poliedro que, se você observar aí, ó, na imagem, deixa eu trazer aqui, se você observar na imagem aqui, ó, esse pedaço aqui todinho, ele está fora do poliedro. E por ter um pedaço de um segmento fora do poliedro, ligando dois pontinhos, significa dizer que esse poliedro é côncavo, né? No popular, nós, professores de matemática, temos o costume de dizer que um poliedro convexo é um poliedro fechadinho. E o poliedro côncavo recebe o apelido de poliedro aberto ou superfície poliédrica aberta, tá bom? Então, recebe essa situação aí, ok? Amigo Lucas, foi mal ter desconectado lá. A internet caiu. Quando eu estava avisando a vocês que tinha travado tudo aqui para mim, aí automaticamente ele já mostrou o quanto estava, o porquê de estar travado, né? Que era a internet que desconectou. Mas vamos lá. O que eu tinha dado o recado anterior, tá bom? Só para lembrar vocês, amanhã vocês estão de boa, eu vou dar aula de revisão para o pessoal do primeiro e segundo ano, usar o espaço da aula de vocês, porque no horário que eu ia dar aula a eles vão estar em prova, né? Fazendo prova, acho que é de linguagens, alguma coisa do tipo. É o primeiro EVA. E o segundo bloco dele do EVA é na sexta, aí eu vou dar essa revisão para eles amanhã. E aí, no caso, eu vou pegar esse espaço da aula de vocês, vocês vão ficar de boa aí. Não se preocupe, não. Quando for na sexta, aí eu já não tenho aula com eles, vou ter aula com vocês. Se caso vocês tiverem aula, né? Porque na sexta-feira a gente tem as duas últimas aulas. Mas se caso na sexta-feira vocês já souberem, né? Ó, a gente está sem aula em tal horário. Eu vou estar livre da primeira, deixa eu ver, primeira, segunda, da terceira aula em diante. Da terceira aula em diante eu vou estar livre. Então, se caso vocês souberem, né, até amanhã ou até sexta, que da terceira aula em diante vocês estão livres, aí a gente adianta essas aulas, entendeu? Ao invés de eu dar as duas últimas, eu posso subir para vocês aí numa boa e a gente tem essa aula com tranquilidade. Beleza? Então, ó, continuando aí. Poliedro convexo é um poliedro fechadinho e poliedro côncavo é um poliedro aberto, ou seja, tem aberturas entre eles, né? Vamos ver os elementos dos poliedros. Aí eu trouxe duas figuras aí. Uma que o pessoal não considera um poliedro. Tá bom? Então, uma o pessoal não considera um poliedro, porque no caso é o cilindro. Apesar, eu considero como se fosse um poliedro. Tá bom? Então, eu considero como se fosse um poliedro. Legal. Opa, apareceu. Rapaz, desde aquela hora que o Zoom conectou, deixa eu ver quantos minutos foi. 5 minutos para a webcam aparecer. Então, veja que os elementos que a gente tem aí são as faces, as arestas e os vértices, né? Essas faces, a gente vai ter dois tipos de face, vai ter a face lateral e vai ter uma face que a gente chama de base, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu destacar aqui para vocês. Então, a gente tem a face lateral e vai ter uma face que a gente vai chamar de base. Temos a aresta e temos os vértices, né? Os vértices é o encontro de três faces ou mais. Aqui do lado a gente tem os cilindros, tá bom? Eles não são considerados poliedros, né? Mas, na minha opinião, não deixa de ser um poliedro, tá bom? Porque as fórmulas do prisma se aplicam ao cilindro. A única diferença para mim é que Ô, professor,
Oi, pode falar. Quando for trabalhar com pirâmide, tem o tronco também, né, da pirâmide. Tem. Aí, no caso, quando a gente chegar lá em pirâmide, você vai ver que a pirâmide ela tem o tronco, e o tronco é uma parte daquele objeto, da pirâmide. E o tronco não deixa de ser também um poliedro. Continua sendo um poliedro também, porque o tronco vai ter face, vai ter vértice, vai ter as mesmas propriedades. O que muda são as relações, né? Que aí a gente vai ver que, dependendo da forma com que se pergunta, a gente pode resolver questões de tronco usando apenas uma regrinha de 3. Como também a gente vai poder utilizar da fórmula do tronco com mais ênfase e aquela coisa toda. O cilindro que vocês estão vendo aqui do lado, eu só trouxe para mostrar a vocês que a única diferença dele para os demais poliedros é que o cilindro terá sempre um corpo circular, um corpo redondo, tá bom? Então terá sempre um corpo redondo, sempre esse objeto aí circular. E isso é um dos porquês o pessoal não querer considerar como se fosse um poliedro, né? Tratar como curva. Há muito tempo, a Sociedade Internacional de Matemática luta para que os corpos redondos entrem na lista do que Euclides sempre comentou, né? O Euclides deixava bem claro que toda curva ela veio através de um segmento de reta. E toda curva teria pequenos segmentos de reta, tão pequenos que nosso olho não conseguia enxergar, e a gente via aquele formato curvo. Então, tudo isso dependia, né, dessa parte. Né? Então, a Sociedade Internacional ela luta por isso. Por enquanto, a gente vai trabalhando dessa forma, como se poliedros fosse aquele que a gente consegue ter aresta, face lateral, base, tudo bonitinho, vértice, né? E o outro objeto ali seria os objetos curvos, né? Para resolver e para trabalhar em poliedros, existe somente essas duas formulazinhas. Vocês, eu acho que lembram que ano passado a gente viu que foi esse cara, o Euler. Em 1750, ele fundamentou essa formulazinha, a famosa relação de Euler, que ele percebeu que existia poliedros, na verdade, todos os poliedros que fossem convexos, eles se adequavam a essa relação e tinha como você descobrir valores de vértice, face, aresta, né, sendo relacionado para um poliedro de Platão. E aí também ele fazia uso dessa fórmula para saber se o poliedro era convexo ou não, né? Porque se o poliedro ele se adequasse a essa fórmula, então, por exemplo, vamos ver um cubo, né? Então, um cubo ele tem 1, 2, 3, 4, 8 vértices, 6 faces e aresta. Então, ele vai ter 12 arestas. Aí a gente faz a continha. 6 mais 8, 14. 12 mais 2, 14. Veja que deu igualzinho. Por quê? Porque o cubo é um poliedro convexo. Né? Então, se caso não fosse convexo, esses dois números aí ia dar diferente. Então, a fórmula também facilitava para isso, para saber se o poliedro era convexo ou não convexo. Tá bom? Então, ele dava essa vantagem para a gente. Né? Saber essa relação aí era de suma importância em relação a esse processo calculista, tá bom? E aí também existe essa outra fórmula, que é a soma de todos os ângulos diedros, né, que tem num poliedro, que é os vértices menos 2 vezes 360. Deixa eu voltar aqui na fórmula de Euler. Uma coisa interessante que é bom você saber o seguinte. A fórmula de Euler, basta você saber o que é cada letrinha dessa. O V significa vértice. É bom você saber cada letrinha dessa o que significa, que aí você não se perde na hora de responder. Número de faces e número de arestas. Se você sabe disso, acabou-se, não tem erro. Professor, e a de baixo eu uso quando? Quando o poliedro ele for côncavo, ele for uma superfície não convexa. Então, for uma superfície poliédrica aberta, você já usa essa de baixo, que é o V mais F igual a A mais 1. Tranquilo? Dúvidas? Essa fórmula do mesmo jeito, só que essa usa apenas uma única variável, que é o número de vértices. Então, você basta ter o número de vértices para você resolver. Normalmente, quando cai questão, seja do Enem ou qualquer outro vestibular, envolvendo a soma dos ângulos de um poliedro, eles vão fazer da seguinte forma, eles vão te dar o número de faces e o número de arestas na questão.
Para quê? Para você usar olha para descobrir vértices, descobrir o V, e quando descobrir o V, você poder usar essa fórmula. Raramente eles já mandam direto o valor de vértice. Eu acho que eu só vi na UPE, uma vez, na UPE, em que eles foram bem diretos, disseram, ó, dado um poliedro que possui tantos vértices, marca a alternativa que representa a soma dos ângulos. E aí você ia direto para essa fórmula e resolvia. Mas no Enem e em outros vestibulares, pela minha experiência vivida aí, então eu já observei que eles fazem sempre desse mesmo jeitinho. Dá o número de aresta, número de face, né? Na verdade, eu vou ser bem sincero, ele não dá nem o número de aresta. Eles agora estão fazendo só com o número de face. Diz o tipo das faces e pede para você chegar em aresta, para depois você chegar em vértice, para depois chegar na soma dos ângulos, né? A gente vai fazer alguns exemplos aí de algumas questões. Eu acho que eu trouxe 3 questõezinhas só. Depois eu posso, assim que a gente for avançando mais nos conteúdos, eu faço uma listinha de exercício extra para vocês, tá bom? E quando chegar o livro 3, eu ia até perguntar a vocês, já chegou? Vocês já pegaram o livro 3 ou não? Ainda não. Pronto, então quando vocês pegarem o livro 3, tudinho, a gente responde exercício do livro, né? Questões do livro. A gente faz nossas aulas aí só do livro. Então, o assunto de poliedro é exatamente esse aí. Tá faltando somente um detalhe aí, que eu vou deixar para a gente falar depois, que é os poliedros de Platão, tá bom? Então, provavelmente eu falo depois um pouquinho sobre os poliedros de Platão com vocês, tá bom? Nessa parte aí a gente vai focar nos poliedros de forma geral. E aí, na próxima aula, a gente pode trabalhar com os poliedros de Platão numa boa, tá bom? Então, deixa eu dar uma olhadinha aí. Vamos lá. Vamos ver aí essa questão. Quantas arestas tem um poliedro convexo de faces triangulares, em que o número de vértices é 3/5 do número de faces? Ó, vê, como eu disse a vocês, ó, normalmente eles trafegam entre os valores das faces, porque se a gente sabe quantas faces tem, que tipo de face é, a gente consegue resolver numa boa qualquer questão. Mas aqui ele está dizendo que o número de faces, ou seja, o F, é igual a 3/5. Não, peraí. Quantas arestas tem um poliedro convexo em que o número de vértices, foi mal, o número de vértices, V, então V é igual a 3/5 do número de faces. Então, 3/5 de F. Essa é a relação que é enunciado nos deuses. Só que a questão diz para a gente, ó, que o poliedro ele só possui o quê? Faces triangulares. Ou seja, só tinha triângulo nessas faces. Lembra que eu disse? Número de face e tipo de face são coisas essenciais. Então, eu vou dizer aqui, ó, o número de faces é F. E como é face triangular, você vai fazer esse produto aqui. E aí a gente chega no número de arestas em relação a F. E aí já já você vai entender o porquê. Ó, F vezes o triângulo, que são 3 arestas. Então, cada triângulo possui 3 arestas. Então, se eu for multiplicar pelo número de F, se eu tivesse o número de faces, eu ia ter o total de arestas aqui. Mas, como eu não tenho, eu tenho só uma variável F, então eu vou chamar de 3F, que é o triângulo 3 vezes F. Só que eu tenho que lembrar que isso aqui é dividido por 2. Isso me dá o número de arestas. Então, temos aresta e vértice em relação às faces. Agora, a gente vai para a relação de Euler. Vamos na relação de Euler aqui. Ó. V mais F igual a A mais 2. V é 3/5 de F. F. E o A é 3F de 2. Vou passar F para o lado de cá. Ou, melhor, vou tirar o MMC de tudo aqui. Não para ficar bacana aqui, como a gente está numa fração toda, tirar o MMC. E o MMC daqui de tudo, né? O MMC de tudo vai ser 5 vezes 2, 10. Então, o MMC é 10. 10 dividido por 5, é sempre fazer esse processo. Divide, resultado, multiplica. Então, 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 3, 6. Então, 6F. 10 vezes F, 10F.
10 dividido por 2 dá 5 vezes 3, 15F. E 10, como aqui só está o número 1, então 10 dividido por 1 dá 10 vezes 2, 20. Aí esse 10 aqui ele é eliminado, só vai sobrar para a gente a parte de cima, porque eu fiz o MMC em tudo. Então é possível se fazer isso em qualquer equação, tá bom? 6F mais 10F, 16F. 15F mais 20. Aí 15F para cá negativo, vai ficar 16 menos 15. Vai dar um F só, né? Então F é igual a 20. Muito cuidado para não marcar a letra D, tá bom? Porque a pergunta dele é quantas arestas? Então ele quer esse cara aqui. Então muito cuidado para não marcar a letra D pensando que a resposta é 20. Então ele quer o valor de A. A é 3 vezes 20 dividido por 2. 20 por 2 dá 10. 10 vezes 3, 30. E aí está a nossa resposta. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 2. Qual o número de vértices de um poliedro? Ó, vê. Ele está perguntando agora o número de vértices de um poliedro cujas faces são 5 triângulos, 5 quadrados e um pentágono. É aquilo que eu disse a vocês. Ó. Normalmente, os vestibulares estão dando a você as faces e o tipo das faces, que aí você consegue desenrolar o resto. Vê? Então, temos 5 triângulos. Eu vou fazer o mesmo esquema que a questão anterior. 5 vezes o triângulo, 5 vezes o quadrado e 1 vezes o pentágono. Vamos fazer esses produtos aí. Aqui eu já faço a soma, porque eu tenho um número de faces. 5 mais 5, 10, mais 1, 11. Então, são 11 faces. 11 faces. Tá bom? Vou nem deixar destacado assim. Vou destacar em amarelo mesmo. Então, são as 11 faces. Já temos o número de faces. Agora vamos descobrir o número de aresta. Por quê? Quando a gente for usar a fórmula, já temos face, aresta, só sobra vértice para a gente calcular. Tá bom? Então vamos que vamos. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E 1 vezes 5, 5. Somando aí, ó, 20 mais 15, 35. 35 mais 5, 40. Sempre dividir por 2, tá bom? Sempre. Para descobrir as arestas, você pega esse cálculo que a gente acabou de fazer, soma, e essa soma você divide por 2. Por que, professor, divide por 2? Porque sempre vai ter uma aresta ligadinha e coladinha com outra. Tá bom? Então, 40 dividido por 2 dá 20. Então, achamos aí as arestas aqui. Agora é só jogar na fórmulazinha de Euler e acabou-se. Ó, vértice é o que a gente está procurando, face é 11, aresta é 20, 20 mais 2, 22, e 22 menos 11 dá 11, o número de vértices. Beleza? Facinho ou não é? Facinho demais. Vamos para a próxima. Questão 3. Determine a soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo com 30 arestas e 12 faces. Tá bom? Então, lembra que eu falei, ó, normalmente o vestibular ele pede a soma, mas para chegar na soma, você tem que calcular primeiro os vértices para depois você chegar na soma, tá bom? Então, ó, vê que ele deu as arestas e as faces. Então, vamos usar, olha. Vértice é o que a gente está procurando. Face, 12. Aresta, 30. 30 mais 2, 32. 32 menos 12 vai dar 20. Então, são 20 vértices. Aí, agora, a gente vai calcular. Né? Vamos calcular a soma. S é igual a V menos 2 vezes 360. V menos 2, então 20 menos 2 vezes 360. Aí é com vocês agora. 18 vezes 360. Veja aí quanto é que dá, por favor. Quanto dá 18 vezes 360.
6.480. Então, 6.480 graus. Resposta, letra D de dado. Então, vocês estão vendo que é facinho, né? Vocês lembram do ano passado. Eu garanto que vocês não vão esquecer que ano passado a gente teve esse conteúdo. Inclusive, eu até recomendo, se vocês quiserem dar uma revisada e aprofundada, reassistir. Eu acho que ainda está lá no canal a aula de vocês de poliedros do ano passado. Então, é bom dar uma recapitulada aí, uma aprofundada, né? Para quem não lembra aí, dá uma recapitulada nessa aula, porque dá um reforço a mais para vocês. Beleza? Dúvidas? Tudo ok, né? Então, galera, se está tudo ok, muito obrigado por hoje. Reforçando a vocês, não sai não. Reforçando, tá bom? Amanhã não nos encontraremos ao vivo, tá bom? Vocês vão poder ficar aí dando uma estudadinha. Na sexta nos encontraremos ao vivo. E se caso vocês tiverem espaço livre, é só avisar que a gente sobe a aula numa boa, tá bom? Valeu, grande Lucas. Eu que agradeço. Tchau, tchau para vocês, pessoal. Obrigado. Até sexta.